Então vamos lá. Vamos dar início aí a mais um Café com Gamboge. Hoje nós temos um convidado especial aí, Dr. Leonardo Keres. Dois convidados E hoje. Dois o convidados nosso. hoje. Calma, deixa eu molhar o bico, ué. E também hoje o nosso diretor científico, doutor, que ele vai nos brindar nessa noite. Gostaria de fazer os agradecimentos aqui ao nosso presidente, doutor Henrique Nakamá, ao nosso convidado, né, doutor Leonardo Keres. Gostaria também de pedir a todos vocês que sigam os nossos canais, né, no Instagram, @sbodigital.oficial, pelo YouTube, SBO Digital. Visite o nosso site, www.sbodigital.org.br e associe-se. Né, eu vou falar um pouco aqui do currículo do nosso querido amigo aí, o Dr. Leonardo, que fez a odontologia pela UFSC, mestrado em ortodontia pela UFRJ, Doctor of Dental Surgery pela Surgery. VCU. Desculpa? Isso. Surgery. Surgery. Cirurgia. Isso, pela VCU. Isso, Surgery. Autor de mais de 20 artigos científicos, prêmio de melhor pesquisa do ano pelo AJODO, é isso mesmo? Isso aí. Perfeito. American Em Journal 2012. Ortodontia. Revisor científico da Angli Orthodont, entre outros periódicos, e consultório particular em Charlotte, Carolina do Norte. Então, nós temos hoje aí um grande nome, né? Um brasileiro aí desbravando os Estados Unidos. Dois, né? Obrigado, dois. E Dr. Fábio Andretti, todos conhecem ele aí, dispensa comentário, mas também eu quero depois que você passe um pouco também do seu currículo, da sua história aí, doutor, né? E é com muita satisfação que a gente dá início ao programa. E eu gostaria de iniciar pedindo para que o Dr. Leonardo se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua trajetória no Brasil e agora nos Estados Unidos. Claro, um prazer enorme estar aqui com vocês dois. A Fábio eu já conheço bastante tempo. Eu acabei conhecendo agora recentemente através dos canais aqui da internet. Como o Fábio falou ali no começo, de certa forma eu fui aluno dele até, porque ele estava lá na UFSC na época, era doutorado, né, Fábio? Tu fazia na época? Foi que ano que tu se formou, só para me lembrar? Eu formei em 2009, tu estava comigo lá na clínica, 2009, 2007, então eu 2008. estava... 2007, 2008 eu estava no doutorado da dentística, isso daí. Doutorado dentística, E eu lembro que na época que eu vim para Carolina do Norte, fazer pesquisa na Carolina do Norte, logo depois de formado, foi inclusive o professor Silvio que fez a ponte para eu chegar lá, foi nosso professor, e aí chegou num momento que eu precisava mandar o meu currículo, e eu assim, agora, como é que eu vou fazer o meu currículo aí, né? Eu fiz um currículo lá e mandei ao professor Silvio, dá uma ajuda aí, professor. Ele assim, olha, quem sabe fazer isso de olho fechado tem duas pessoas. Uma eu não lembro quem que é o nome, o outro era o Fábio. Tu não lembra disso, né, Fábio? Não lembro! Eu lembro. Tomara que seja uma lembrança boa. Boa noite, Rafa. Aí, eu acho que foi o Saulo, o outro colega que ele indicou tu e o Saulo. O Saulo Fortecamp. Eu acho que foi o Saulo Fortecamp que ele indicou. Provavelmente. Eu lembro disso aí, eu falei com vocês na época por conta disso. Mas foi uma conversa breve, assim, o negócio já estava meio que acertado. Mas o Fábio foi meu professor lá na época na UFSC, na dentística. E logo depois eu vim para cá para os Estados Unidos fazer pesquisa, né? Que foi uma coisa que muita gente perguntou, tá, Léo, mas como que tu foi? Tu é um pós-doutorado, tá fazendo? Não é pós-doutorado, porque eu não sou, teoricamente, né? Não tenho... No Brasil a gente tem essa visão de que tem que ter doutorado, a odontologia é graduação e depois tu vai para mestrado e doutorado. Nos Estados Unidos, tu já é doutor quando se forma em odontologia. Então, fiquei naquele negócio que nos Estados Unidos era um pós-doc, no Brasil o pessoal não sabia qual era o nome que eu estava fazendo. Mas, basicamente, eu fui fazer pesquisa na UNC e foi onde as portas começaram a se abrir, as pesquisas começaram a sair.
e eu peguei gosto pela coisa aqui, pelos Estados Unidos, e voltei para o Brasil para fazer o mestrado em ortodontia, porque era um mestrado, na época, tinham acho que 2 cursos que eram gratuitos e que pagavam bolsa, e a UFRJ era um deles. E aí eu fiz, só que eu já tinha aquela pulga de querer vir para os Estados Unidos. Já tinha, isso já estava na cabeça. Então, desde que eu voltei para o Brasil para fazer o mestrado, eu já vim tudo engatilhado para fazer a revalidação. E assim que eu terminei o meu mestrado, eu voltei para cá e comecei a minha carreira aqui nos Estados Unidos. Comecei como auxiliar de consultório, passei a trabalhar na faculdade, fiz pesquisa na faculdade de novo, revalidei o diploma, comecei a trabalhar para os outros. Depois de trabalhar para os outros, depois de um ano abri meu consultório, mas continuei trabalhando em paralelo. Aí estou até hoje nessa, 4 anos mais tarde, meu consultório fez 4 anos em agosto. Tenho 2 hoje aqui e trabalho com a minha esposa, ela também é ortodontista aqui na Carolina do Norte. Essa brevemente assim a história de como que eu cheguei aqui hoje. Show de bola. Eu queria pedir ao pessoal aí para apertar aí o foguinho aí, vamos aumentar a live aí, gente. Hoje o tema é muito legal. A gente sempre falando da odontologia digital, mas hoje o nosso convidado tem uma experiência absurda aí com o Revalida, então convida todo mundo aí para estar com a gente aqui, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Até eu já mandei convite aí também. Tamo junto. Doutor Fábio, você quer também falar um pouco sobre a sua trajetória? Assim, apesar de eu estar sempre aqui contigo no Café com Gambode, como hoje a live é diferente, aliás, para quem não está percebendo o que acontece, só o fato da gente ter marcado essa live com o Léo hoje, a quantidade de dentistas que trabalham ou moram aqui nos Estados Unidos e que me adicionaram no Instagram essa semana, Léo, depois que tu anunciou, eu tô pasmo. E também tem acontecido muito assim das pessoas entrarem em contato comigo, acabaram sabendo, né, que eu tô aqui. Mas assim, eu queria falar um pouquinho, não a meu respeito, mas talvez um pouquinho da história para poder motivar, encorajar os outros, que eu acho que acabou virando o grande objetivo meu e falo em nome do Leonardo Queires também. A gente acabou se motivando a ajudar os outros, né, Léo? A quem sabe alcançar os seus sonhos. Eu me formei em 97 na UFSC, nessa mesma universidade que o Léo Queires também se formou, que é a Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis. E eu tive uma grande alegria, uma grande satisfação. Assim que eu me formei, 1 ano e meio depois de formado, o Iso Zani, professor da prótese, me convidou para dar aula como professor temporário, professor substituto. E isso se deu por 2 razões. Porque naquela época eu já fazia traduções de artigos há uns 3 ou 4 anos. Eu já estava vamos dizer assim, melhorando meu conhecimento, a minha habilidade com isso, com o idioma inglês, e sabia fazer algumas estrepulias com o PowerPoint que pouca gente sabia fazer na época. Eu me lembro que na época o meio de gravação das apresentações era no disquete, no disco flexível, que cabia incríveis 1,44 megabytes. Nossa. Ou seja, 3 fotos de alta resolução lotavam um disco, Leandro Gamboge. 3 fotos de alta resolução. E aí a gente gravava um painel, por exemplo, um pôster, uma apresentação de pôster de PowerPoint, a gente queria gravar num disquete e não dava, porque passava de 1,44 megabytes. Aí eles inventaram um negócio chamado particionamento. E aí a gente gravava em 3 disquetes e tinha que colocar os disquetes na sequência e voltar para o primeiro disquete para compactar e dividir a apresentação em vários disquetes. E por conta desses conhecimentos assim, fora do normal da odontologia, o ISO acabou me dando oportunidade e eu dei aula por 1 ano e meio na prótese parcial. E em 2002, nesse meio tempo, eu sempre tinha contato com o falecido Hamilton Pires Maia, professor de materiais dentários. E eu ouvi falar que ia abrir mestrado em materiais dentários. E eu cheguei para ele e disse assim, professor, estou pensando em fazer mestrado em materiais. Ele sentou e num estilo assim muito Leonardo Queires, vocês já vão entender do que eu estou falando, falou a real. Pronto, falei. O Leonardo Queires também é assim, é objetivo. Ele fala a real. Ele chegou para mim, ó, é bom, é fantástico, mas você vai abrir mão disso, disso e disso, e você vai conseguir isso, isso e isso. Ele me falou tudo. E eu aceitei o desafio e fiz a prova e passei, comecei o mestrado em 2002, fiz 2002, 2003 o mestrado. E no meio do mestrado, eu pedi para uma colega minha, que por coincidência, hoje eu falei com ela pela manhã, ela entrou em contato porque viu
ouviu falar que nós teríamos a live hoje à noite, viu que eu estava nos Estados Unidos e daí entrou em contato comigo. Ela é professora hoje no Canadá. E a Luana Dutra de Carvalho Ah, é sim, também foi professora minha de, professora. sim, foi professora, ela foi junto da minha turma, do primeira turma de mestrado de materiais dentários na UFSC. Uhum. E aí ela está dando hoje na Universidade qual é o nome da cidade lá? Não me lembro da cidade, agora do Canadá, enfim. Mas ela está lá no departamento lá do Ricardo Marinho de Carvalho, que é um dos grandes feras da odontologia adesiva brasileira, né, que veio pro exterior. E aí ela conversando comigo hoje e tal, e ela, na época lá, ela fez um contato, fez uma ponte com o seu Rui Santos, da editora Santos, e ele Sim. me mandou o primeiro livro para eu traduzir. E isso foi dia 26 de dezembro de 2002, ou seja, esse ano vai fazer 20 anos. E aí, para encurtar a conversa, são quase 80 livros traduzidos. Só num ano, eu e uma equipe que eu acabei montando, nós traduzimos mais de 4.000 páginas de revista em um ano, e mais um monte de outros feitos. Depois começamos a fazer revisões, começamos a fazer, botar livros do português para o inglês, do português para o espanhol, do espanhol para o português e recentemente do alemão para o português. Então são quase 80 livros, e daí depois disso, ou durante isso, eu voltei para prótese mais 2 anos. 2006 comecei o doutorado na dentística. 2005 eu virei revisor de inglês da revista Clínica do professor Baratieri. Em 2011 terminei o doutorado e na véspera da defesa do doutorado eu recebi o convite e a oportunidade de fazer o pós-doutorado com orientação do professor Baratieri. E em 2012 eu comecei a trabalhar na clínica dele. Trabalhei 6 anos e meio no consultório dele. E daí nesse tempo foi o tempo que eu entrei em contato com a odontologia digital. Ele me deu a oportunidade de aprender a usar o Serec e a conhecer o CAD/CAM. E aí, depois disso, eu virei speaker, mentor e trainer da Cirona para América Latina, revisor de revista. Aconteceu um monte de coisa na minha vida e depois, através dele também, eu conheci o Dr. Paulo Cano e fiz uma rede fantástica de amigos, inclusive o Leandro, que está aqui conosco, me conheci através dele. E aí, hoje, eu sou revisor, diretor científico da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. E bye bye. E paralelo a isso, por conta da minha experiência com tradução, eu acabei começando a traduzir para outras empresas. Eu traduzo hoje para Quintessence, traduzi já para Ecoclar Vivadente, traduzi para um monte de companhia. E em 2013, mais ou menos, ou 2014, eu comecei a traduzir para Quintessence. E aí eles me convidaram para ser revisor não, editor de um anuário de odontologia digital. E através desse anuário de odontologia digital, o meu nome começou a vir para fora. Eu conheci gente do mundo inteiro. E eu trabalhava numa clínica em Blumenau na época. E através de um dentista que trabalhava lá comigo, eu conheci uma dentista aqui americana que dá aula aqui na faculdade. E eu convidei ela para ser coautora do meu segundo livro. Ela escreveu um capítulo, virou minha grande amiga, a Thaisa Bordim. E através dela eu soube da oportunidade aqui, e nesse meio tempo me chamou a atenção o conhecimento que o Leonardo Queires já estava compartilhando com todo mundo. Eu comecei a ter dúvidas, na verdade, sobre o processo, e a Thaisa comentou do Léo Queires, e eu me lembrei quem era o Léo Queires, e comecei a ir atrás. Fiz o curso com o Léo Queires, que é o Revalida IVC, que hoje ele vai falar um pouco sobre isso também. Aí a Thaisa Bordim está aí, minha querida amiga. Tá aí, ó. Tá aí. Bacana. E hoje, de vez em quando, a gente almoça junto e tudo. Uma coisa da vida, né? Coisa incrível. Uma pessoa que eu admirava, tinha um carinho à distância, e hoje é minha amiga e eu tenho o privilégio de trabalhar com ela. E, e aí, assim, por que eu estou contando tudo isso? Porque, na verdade, foi uma construção, não é uma coisa de um dia para o outro, né, Léo? Eu acho que é Uhum. importante dizer isso. É. E não é só tecnicamente, gente, que a gente tem que se preparar. Eu cheguei aqui hoje por conta também de uma rede de relacionamento incrível e maravilhosa. Uma rede de relacionamento Fantástico. enorme. Os meus amigos mais conhecidos, mais importantes, profissionalmente, eu diria, me abriram as portas. Mas eu aprendi que manter as portas abertas depende só da gente. Então, assim, isso foi um aprendizado muito grande. Tudo que eu aprendi lá, por exemplo, em 6 anos e meio na clínica do Dr. Baratieri, muitas vezes não fez sentido para mim na época, mas só depois de algum tempo eu comecei a amadurecer e comecei a aplicar no dia a dia.
tudo que eu aprendi na graduação, desde a primeira pesquisa que eu fiz com orientação do professor Silvio Monteiro Júnior, tudo que eu aprendi com o falecido Hamilton Pires Maia, com o falecido professor Clóvis, com outros amigos meus que são amigos até hoje, como Gilberto Arcari, o Diego Cli, um monte de gente que passou pela minha vida, o Iso, o pessoal da prótese. Então, foi tudo uma construção, ou seja, não é só se preparar tecnicamente. E, inclusive, é uma coisa que é muito legal, né, Léo, que depois a gente pode falar um pouquinho. O americano ele não valoriza a sua formação técnica, ele valoriza a tua formação em diversas áreas, né? Sim. Teu relacionamento, o teu currículo fora da odontologia, né? Sim. Depois o Léo pode falar um pouquinho pra gente também sobre isso. Uhum. Então, é isso. Esse ano eu completei 25 anos de formado, realizando um grande sonho da minha vida. E não foi um sonho que surgiu depois que eu me formei. Eu, quando era adolescente, antes de pensar em ser dentista, eu dizia para mim, e para minha mãe, e para o meu irmão, eu quero ser pesquisador e cientista nos Estados Unidos. O meu irmão pegava a mesada e ia para a praia. Eu pegava a mesada e comprava a revista Ciência Hoje, super interessante. Com 13 e 14 anos, Léo. Essa tu não Ah, sabia, né? legal. Não, essa eu não sabia. E aí eu tive uma coleção enorme, desde o número zero da Super Interessante até os primeiros 6, 7 anos. E depois eu assinei vários anos da Ciência Hoje, aprendi muita coisa. E tudo isso mudou a minha vida, além do aprendizado de inglês e outras coisas que depois a gente pode falar um pouquinho também. Acho que falei É. demais. Volta para um de vocês aí. Fantástico, não, isso aí Não, a é história é super boa, a história é interessante. bonita. E continuo pedindo ao pessoal aí para poder apertar o foguinho aí. Vamos botar fogo na live aí, gente. Ajuda a Ah, gente aí. Vamos aí, ó. Manda no É, aviãozinho aí, pessoal. seguindo com as perguntas, eu vou fazer ao Leonardo. Como funciona a odontologia digital na faculdade, doutor Leonardo? Porque a gente sabe, assim, a gente teve várias lives aqui e várias experiências com dentistas falando, técnicos falando, às vezes nos seus próprios consultórios, mas na faculdade não. Então, acho que seria interessante você falar um pouco para a gente. claro. Se você teve experiência no Brasil, também poderia falar, ou se foi só nos Estados Unidos, a experiência que você tem aí nos Estados Unidos para nós. Eu me formei no Brasil em 2009. Na época, eu acho que eu não tenho conhecimento do que havia de odontologia digital na época. Pode ser que tivesse alguma coisa, mas era bem fora da minha realidade. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando eu visitei os Estados Unidos, quer dizer, antes de chegar em definitivo, eu fiz algumas visitas que eu trabalhei na minha época de faculdade, eu trabalhava no trabalho de verão, que aqui era inverno, visitei consultório e eu via que a tecnologia era diferente. Eu inclusive, me lembro de uma vez, isso era 2008, 2009, eu conheci o Invisalign, 2008, conheci o Invisalign. Aí eu trouxe o Invisalign, eu perguntei a respeito do Invisalign para ortodontistas no Brasil na época, em 2008, 2009, e eu lembro que esses colegas que eu perguntei meteram o pau no Invisalign. Isso aí não é nada, isso aí não trata nada. O pessoal pouco tinha de conhecimento, mas o pouco que tinha era para meter o pau, nem sabia direito do assunto. E hoje toda essa galera que eu perguntei na época que tinha o pau, hoje todo mundo faz, e faz propaganda e tudo, né? Então, assim, eu acho que eu tenho pouco conhecimento, porque eu era muito jovem na época do ponto de vista de formação. Então, o meu conhecimento praticamente zero, mas eu lembro muito distintamente dessa questão do Invisalign, e eu lembro também que, por conta disso, eu queria apresentar na época um trabalho de iniciação científica, e eu fui atrás de e-mails antigos, que eu estava vendo algumas memórias minhas que eu uso até em algumas aulas, assim, de umas coisas bobas que eu mando para alguém que acha que não vai dar em nada e aquilo, pum, muda a tua vida, né? E um dos e-mails que eu achei foi que eu mandei para uma pessoa que eu acho que é Maurício Caso, eu não conheço ele pessoalmente, mas na época eu acho que ele era diretor da Invisalign no Brasil, alguma coisa, não sei o que era, mas caiu o e-mail dele lá para mim e eu demonstrei interesse porque eu queria apresentar algo do Invisalign numa iniciação científica da faculdade. Esse foi o meu contato com odontologia digital, mas na época o Invisalign era impressão, era moldagem, não era nada de escaneamento, não tinha nada disso. E eu lembro que eles ficaram de mandar o negócio, acabaram que não mandaram, eu também não apresentei o trabalho, mas foi o mais próximo de alguma coisa digital que eu tive na época, que na época nem era tão digital assim. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a ver CEREC, esse tipo de coisa, e eu comecei, diferente o negócio aqui, né? Só que a odontologia geral nunca foi a minha praia. Eu sempre fui da ortodontia, então sempre fui puxando o lado, ortodontia ou radiologia, era o meu interesse.
E aí eu comecei a trabalhar no consultório aqui. Na época o consultório não tinha scanner ainda, não tinha nada disso. E a ortodontia, do ponto de vista até de prontuário e tudo mais, estava engatinhando até nos Estados Unidos. Não eram todos os consultórios que tinham consultórios digitais, vamos dizer assim. E eu lembro que quando eu comecei ainda a trabalhar, eles estavam saindo de prontuário de papel para computador. Eu participei da transição. Mas o que tinha também digital era cefalometria panorâmica, isso tinha de digital. O resto não tinha quase nada. E aí, 1 ano e meio mais tarde, pulei para a faculdade. Eu trabalhei 1 ano e meio como auxiliar, aí eu pulei para a faculdade. Aí, a faculdade depende muito do local em que tu entra. Tem, sei lá, 50 e poucos, 60 faculdades aqui nos Estados Unidos. É capaz de tu pegar uma faculdade top de linha. Acredito que a Tufts, onde o Fábio está agora, é top de linha com a coisa digital. Que eu escuto a Thaisa falando algumas coisas. O Fábio agora, o William, outro colega que está aí. Tem muita coisa. E tem outras faculdades que estão um pouco mais atrás na parte digital. Onde eu me encaixei na VCU, na época, eles estavam começando a parte digital para alunos de graduação. Pós-graduações já tinham coisas bem mais encaminhadas. Graduação estava começando. E eu dei sorte que no meu segundo ano de faculdade, a gente só tem 2 anos de faculdade aqui como dentista estrangeiro, pelo menos na que eu fiz. No meu segundo ano de faculdade, eles trouxeram um professor que era de Chapel Hill, muito conhecido dos brasileiros lá. Não sei se tu conhece, Fábio, Som Pop, Ben Charity é o sobrenome dele. Ele Não é me lembro. eu acho que ele é da Tailândia, um cara bom pra caramba. Qual o nome dele? É Som Pop. Não me lembro mesmo, Som não me Pop. lembro. Não me lembro. Ele Aham. dava aula na UNC e ele era muito amigo do meu sogro dava aula Sim. lá. E o cara fez Uhum. a formação toda na UNC, era da Tailândia, se eu não me engano, mas fez a formação na UNC com pós-graduação. E ele ficou responsável pelo laboratório de 3D, que ele criou o laboratório 3D na VCU. Então, já no final da minha faculdade, eu entreguei umas 3, 4 coroas feitas no CAD/CAM, que a gente fez o preparo, escaneou, ele foi lá embaixo, botou o negócio para Aí nos imprimir, Estados Unidos, na VCU, né? Isso. Na minha graduação. Ele foi lá, imprimiu o CAD/CAM, a gente foi lá, encaixou, entreguei. Acho que foram 3 ou 4 coroas que eu fiz na faculdade. Isso foi no meu segundo ano. Hoje, até onde eu sei, o negócio explodiu. Tá bem mais assim, acontecendo com mais frequência. O que acontece é que ainda assim, tem muita coisa ainda analógica. Digital legal mas ainda assim não é a realidade de todo mundo. Então, a faculdade aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, muitas vezes eles querem focar em te ensinar a coisa básica, né? Porque se tu sabe o básico, geralmente tu consegue fazer o resto, né? O que é mais o que é o mais básico, que é mais vezes mais difícil fazer, mas sempre dá certo. Se tu sabe fazer aquilo, o resto tu consegue desenvolver, o resto tu consegue aprender. Então, ainda tem muito não, a gente quer ensinar assim. Tanto que a própria faculdade tem um laboratório dentro da faculdade. Dificilmente eu mandava um caso para fora. Dificilmente. Um caso que eu mandei para fora da faculdade foi uma prótese fixa de canino a canino, 6 unidades. A gente mandou para fora. Mas, via de regra, tudo era feito na faculdade. E aí, quando o Som Pop ele entrou lá na faculdade, ele começou com a parte 3D. E aí, o aluno que tem interesse tinha que ir lá marcar o horáriozinho com ele. Ó, tem um paciente esse dia, esse horário, tá disponível? Tá, vamos lá, vamos fazer. Aí tu começava a fazer. Então, a faculdade aqui nos Estados Unidos, do ponto de vista de tecnologia e investimento, eles têm muito, primeiro, dinheiro, e segundo, eles têm muitas empresas interessadas em ajudar a faculdade. Por quê? Porque se o aluno... Tem um monte de sistema hoje, né? Eu entendo pouco da parte 3D de geral. Vocês aí dão pitaco de vocês entendem mais. Mas, assim, tem muitos sistemas hoje. E cada sistema pode ser um pouquinho diferente. Então, algumas empresas têm interesse em se promover dentro da faculdade. Por quê? Porque se o aluno aprender aquele sistema, quando sai da faculdade, vai estar confortável com o quê? Com aquele sistema. Então, aqui nos Estados Unidos, pelo menos em relação à minha época de formação no Brasil, aceita-se muito mais o incentivo de algumas empresas. Não que as pessoas estejam pagando isso ou aquilo, mas às vezes um determinado programa ou scanner custa, sei lá, 30 mil, para a faculdade vai ser vendido mais barato, né? Por quê? Porque eles têm interesse em fazer que as pessoas aprendam e tal. E essa foi a minha experiência na VCU. Eu comecei a ser exposto a toda essa tecnologia, raio-x digital, escaneamento, tomografia
tomografia no Brasil, hoje não, na minha época não tinha tomógrafo na UFSC, né? Ali na VCU tem 2 ou 3 departamentos que tinham tomógrafos. Então, se alguém precisasse de tomografia, tu podia aqui, lá, né? Eu queria fazer um trabalho científico com esqueleto, eu fiz um trabalho de crescimento facial, mas era um projeto piloto primeiro. Eu peguei um esqueleto, um crânio lá e precisava de um tomógrafo. Vai lá no departamento de periodontia, deixa eu ligar aqui e arrumar para ti. Pronto, vai lá, resolvido o problema. Então, muita coisa digital que é facilitada aqui pelo acesso que a gente tem. Só que, claro, se o aluno não quer nada com nada, o aluno não vai fazer nada. Eu poderia ter saído da faculdade sem ter feito uma coroa 3D. Só que para mim era mais fácil, até porque era mais rápido. Apesar de não gostar, era mais rápido. Era tudo no mesmo dia, eu resolvi o problema. Sim, era o conceito já do chairside, né? Da Sim, odontologia feita no mesmo dia, né? Numa consulta única sim, praticamente, né? sim. Inclusive, um dos meus pacientes, ele gostou porque ele dirigiu 1h30 para chegar no consultório. Imagina, ele vem um dia, aí vai lá, volta no E outro aqui é dia. bem comum, a gente tem paciente até de outro estado vindo aqui na faculdade. Sim, porque aqui é bem mais em conta, né? Aqui é bem mais em Aham. conta. Teve Mas alguém mas só... deixa eu pegar só o gancho do que tu falou para não Deixa eu esquecer, só Léo. fazer uma Fala. observação aqui. Ah, Teve, ah. teve alguém que falou que está tendo um problema aí que não está É, ouvindo. Mas Eu é só ela mesmo, eu acho acho que que é é só só ela. ela. Depois dá uma olhada É, no é. volume, se não tem alguma coisa acontecendo, porque no é, geral não tem ninguém reclamando. é a Amanda. Amanda, eu acho que dá uma saída e volta porque pode ser que funcione, tá? Normalmente é isso, tá? Parece que ela falou Só que é com ela. pegar um gancho só do que o Léo falou, que na verdade eu comecei um pouquinho depois do Léo. Na época que o Léo começou em 2009 a ter contato com o digital, eu me lembro que alguns colegas meus de pós-graduação começaram a ter contato com a tecnologia, né? E na época era o Serec, e poucos dentistas em Santa Catarina tinham um sistema. Até onde eu me lembro, nessa época aí, eu acho que uns 3 ou 4, eu posso estar errado. Uhum. Mas depois houve uma explosão, né, de vendas e de crescimento, não só da Cirona, mas de outros sistemas também, de outros fabricantes. Mas em 2012 eu comecei a trabalhar lá no consultório do Tobaratieri, e aí foi a época que eu tive contato. E foi bem a época que a gente começou a usar o Omnicam, que é Uhum. um scanner intraoral, né, da Cirona e tal, da Dentsply Cirona. Na época era Cirona e daí em seguida virou Dentsply Cirona. Mas é isso que o Leonardo falou, é muito importante. Na verdade, os scanners ou esses equipamentos digitais são apenas um meio de fazer odontologia, né? É só uma ferramenta. Então, por que se fica muitas vezes na luta, numa suposta luta entre a maneira convencional de fazer e o scanner ou as novas ferramentas? Porque há uma tendência das pessoas pensarem que elas usando o scanner elas vão resolver os problemas da vida dela. E não Uhum. é isso. Na verdade, as faculdades se esforçam para manter e continuar ensinando as técnicas analógicas, porque através das técnicas analógicas tu consegue fundamentar ainda melhor alguns princípios. Por exemplo, como preparar corretamente, como Uhum. moldar corretamente, como planejar corretamente. Claro que tudo isso tu pode fazer digitalmente também, mas é importante tu começar com algo que seja palpável, algo que seja é, é, usam também a palavra tangível, né? Algo que tu possa experimentar com as mãos Uhum. para entender como funciona, para depois ir para o computador. Porque na verdade a gente não pensa 3D ou enxerga 3D, né? Tudo que a gente tem hoje numa tela de computador é apenas uma representação em 2D do que é o verdadeiro 3D, né? É o Uhum. que a Com gente exceção sempre de falou, poucas né? coisas, né? O Dr. Fábio, nas várias lives que fizemos É, juntos aí, com com exceção de grandes nomes pouquíssimas da tecnologias, odontologia. agora que a gente está tendo realidade aumentada, né? É, Aqueles óculos 3D, aqueles monitores 3D. Então, até hoje, na verdade, ainda não é 3D de verdade. É uma tentativa de transformar em 3D algo que é 2D, né? Que é o Uhum. mundo real da gente. Mas, assim, o que o Leonardo falou é bem verdade. Aqui os Estados Unidos hoje tem, apesar de terem bem menos faculdades do que no Brasil, tem umas 60 faculdades. Provavelmente, proporcionalmente, o número de faculdades que tem scanners, tomógrafos, é muito maior proporcionalmente do que no Brasil. Uhum. E às vezes acaba sendo uma coisa assim: algum fabricante acaba adotando uma faculdade, ou uma faculdade acaba adotando um fabricante. Então a gente tem muito assim. Porque quando eu cheguei aqui na Tufts, a coisa que mais me impressionou foi chegar
quando eu conheci aqui pela primeira vez, e a Thaisa me levou para fazer um tour, foi ter encontrado só num laboratório 25 scanners enfileirados num único laboratório. Quando E, começou aqui, e o pessoal nas faculdades no Brasil fazendo propaganda quando tem um ou dois scanners. Não é uma crítica, é por causa da dificuldade da realidade. E Sim. outra coisa interessante também, nessa época aí que o Leonardo começou nos Estados Unidos, havia um gap, um atraso de tecnologia ainda, de transferência de novidade de tecnologia. Eu me lembro que na época era um atraso aí de 2 ou 3 anos, por conta de tecnologia, de importação, de imposto, de Anvisa, de Anatel, um monte de registro, um monte de coisa. Hoje, esse gap é muito menor. A gente já chegou, Leonardo e Leandro, a... mas não é a dupla, tá? Só para deixar claro. Piadinha sem graça. A gente chegou ao absurdo, entre aspas, de ter produtos sendo lançados no Brasil antes do resto do mundo já em odontologia digital. Eu não posso citar nomes aqui por outras Aham. razões, mas a gente já chegou nesse ponto. Então, por exemplo, em 2010, às vezes alguma novidade de tecnologia levava 2, 3 anos para chegar no Brasil. Hoje Aham. já chega com semanas ou poucos meses de atraso. Ah, eu fico feliz, Amanda, que você conseguiu o contato. Manda Excelente, Amanda. bala, manda bala, Léo. Pegando esse, O, Leandro. deixa eu só fazer um vai, gancho vai. aqui, que é muito interessante. A gente já falou várias vezes sobre esse tema, mas eu acho que é importante frisar. O fato da gente ter hoje a odontologia digital, né, que facilitou muito a vida de todo mundo, mas os conceitos básicos da odontologia, né, com um bom preparo, uma formação como é que fala, específica para aquilo que você atua. Então, tudo isso vai contribuir se você vai utilizar a odontologia digital. Agora, se você não faz esses passos corretamente, obviamente você não vai ter tanto sucesso também com a odontologia digital. Não, não Então, vai ela é ter. uma ferramenta, né? É bom que a gente deixe isso É, bem claro. Não é, sei se vocês exatamente. concordam. Eu concordo, e tu pode usar isso em qualquer especialidade. Se tu não sabe fazer um preparo de coroa, tu pode ter o melhor scanner e não vai ficar bom. Se tu não sabe cortar uma maxila, tu pode ter os wafers lá, esqueci o nome em português, da cirurgia ortognática, tudo feito digitalmente, a cirurgia não vai dar certo. Tu pode botar o Invisalign ou aparelho impresso, eu tenho um aparelho impresso hoje aqui nos Estados Unidos, mas se eu não sei os fundamentos, se mover o dente para lá e para cá, o tratamento vai ficar ruim, Claro. basicamente. Então, Eu falo o muito digital isso porque hoje é para nós ajudar. vivemos um período onde tem, assim, muitas pessoas, eu estou fazendo uma crítica construtiva, às vezes muitas pessoas que se titulam, às vezes, por exemplo, cadista. Qual que é a formação? Ah, não sou formado em nada, só trabalho com CAD. CAD é uma ferramenta, né? Se você é um cadista, você tem que estar formado ou em engenharia, ou em prótese, Uhum. ou em odontologia, para você ter os conceitos básicos da área que você atua, para que você tenha sucesso naquilo que você está executando. Então, acho essa é a forma da gente pensar, né? Exatamente. Outra coisa que eu gostaria de saber, doutor, tem essa questão da faculdade, mas você também já nos disse que tem um consultório nos Estados Unidos, dois, aliás, né? Dois, isso. E o seu dia a dia no consultório com odontologia digital? Antes que você me responda, eu gostaria muito... Ó, fala mais Falar sobre o mais sobre o aparelho aparelho impresso. isso aí, legal. Eu falo, daqui a Fala pouquinho eu depois, falo, já fala falo. depois. Fala Fala. depois, Aham. vou só concluir aqui. Pessoal, eu gostaria que todo mundo aí ativasse bastante o foguinho, que depois o doutor vai falar também sobre o Revalida. Eu acho que tem muita gente interessada nesse tema. E daí a pouco eu quero ver esse número bater em 50, 60, para a gente poder ter um público bem interessante aí, tá? E aí eu Bora lá. queria concluir a pergunta para você falar para a gente sobre o seu fluxo dentro do seu consultório, Claro, né? claro. Isso daí é interessante, porque assim, é muito da mesma forma como na faculdade, tu pode ter os melhores professores, mas se o aluno não tem aquela dedicação, ele não vai se dar bem como dentista. No consultório, tu pode ter acesso às coisas que tu quiseres. Se tu não tiver a dedicação, tu não vai fazer a coisa funcionar. E às vezes, no consultório, tu pode facilmente comprar algumas coisas, mas tu não tem interesse em aprender, então tu não sai da mesmice. Então, é capaz de tu ir no consultório aqui, inclusive eu já fui recentemente no consultório, menos de um mês, no consultório de ortodontia, que eles não têm praticamente absolutamente nada digital. Nada, 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 nada. Não, desculpa, tem uma panorâmica digital, só isso. Né? Isso que é o mínimo que se espera que eu nunca fui no consultório que tivesse filme analógico. Já ouvi história que tem, mas nunca fui em um.
Mas, em contrapartida, eu, com a vontade que eu tenho, com o interesse que eu tenho e sabendo das facilidades da questão digital, a primeira coisa que eu comprei, que era caro na época para mim, foi um investimento alto, mas eu sabia que eu ia ter retorno naquele investimento com um scanner, né? Um scanner 3D. Eu comprei um iTero. Por quê? Porque eu sabia que para fazer meus Invisaligns eu tinha que fazer, seria mais fácil com o iTero do que fazer na impressão. Então, meu primeiro fluxo digital no consultório foi o iTero para o Invisalign. E eu fiz isso durante um tempo. Aí, nos Estados Unidos, hoje está a moda de fazer alinhadores no consultório, que eu acho, particularmente, eu acho que é uma tremenda de uma roubada. Mas a grande maioria das pessoas fala para fazer alinhador em consultório. Eu não faço. Mas é a moda atual de fazer fluxo digital de alinhadores em consultório. Então, não vou falar a respeito disso, mas só para o pessoal ter uma noção, é a moda que hoje, o Congresso americano do ano passado, era praticamente só a gente falando disso, impressora e tudo mais. Eu acho que é furada. Para mim, pro jeito que o meu consultório roda, para algumas pessoas faz sentido. Aí, a segunda parte de fluxo digital que eu comecei a criar foi com a remoção de aparelho e contenção. Porque o que acontece? Quando a gente remove o aparelho, a gente não quer deixar muito tempo sem contenção, porque o dente pode mexer. Então, eu queria fazer o seguinte, eu queria tirar o aparelho do paciente e já botar a contenção na hora. Para o paciente não ter que fazer moldagem, aí a moldagem não tá boa, aí tem que refazer, o paciente sai todo cheio de alginato. E aqui nos Estados Unidos, não é que nem no Brasil que os consultórios são individuais na ortodontia, geralmente é uma área aberta. Talvez mude agora com o Covid, mas até então o mais comum é ter uma área aberta, aí tem um paciente ali, outro aqui, outro ali, todo mundo tá te vendo. Aí tu faz aquelas 3, 4 moldagens, o paciente cheio de alginato, que é uma coisa desconfortável. A gente quer dar uma boa experiência para o paciente. É assim que todo mundo faz. Eu falei, não é assim que eu quero fazer diferente, eu tenho acesso a tudo isso aqui. Como é que a gente vai fazer agora? Então, o que eu criei, o sistema que eu criei? Antes do paciente tirar o aparelho, a gente faz uma consulta em que eu não toco em absolutamente nada. Eu só vejo se o dente está na posição que eu quero, final, pronto, acabou. Se está na posição, eu tiro o arco, cima e embaixo, faço o escaneamento, mando para o laboratório e peço para o laboratório remover digitalmente os aparelhos. É isso que eu faço. Aí eles fazem Ele recorta os brackets, né? Ele recorta os brackets. Aí eu recebo de novo a contenção. Eles imprimem o modelo 3D, mandam a contenção, encaixa, pá, tudo legal. Aí passou uns dias, eu fiz alguns testes ali, aí as contenções que a gente chama aqui Essex, que são as transparentes, estava encaixando assim mais ou menos. Eu pedi umas de Howley, que são as mais comuns, e não estava encaixando, não estava dando certo. Não deu, simplesmente toda que eu pedia para um laboratório local aqui não dava certo, aí desisti. Aí passou mais um tempo assim, não, para aí, não, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa que tem gente que faz, tem como fazer o negócio funcionar. Resolvi mudar de laboratório. O número de contenção que não encaixa hoje, eu acho que é menor do que 3%. Acontece, que ótimo. Mas é muito baixo. Então hoje, via de regra, o paciente vem para tirar o aparelho, tira o aparelho, pega a contenção, vai embora, volta em 3 meses. Antes ele vinha tirar o aparelho, tirava o aparelho, fazia a moldagem e voltava no final do dia. Se alguma coisa no processo tivesse dado errado, fazia uma nova moldagem no final do dia e voltava no dia seguinte. E aí era aquele negócio, vamos trabalhar no almoço, vamos trabalhar até as 6, vamos trabalhar até as 6h30, amanhã já o consultório já está cheio, tem que fazer coisa, e ficava cavalando. Então hoje, uma das melhores coisas do fluxo digital para mim foi a remoção de aparelho e entrega de contenção no ato da remoção, sem que o paciente tenha que voltar. Tudo isso 100% no fluxo digital. Inclusive, a submissão do iTero é digital, claro, e a submissão hoje o colega ele falou impressora descalibrada. É isso que eu também acho que é acontecendo. Pode ser. Impressora descalibrada. É isso aí mesmo. O Rafa, você fez uma pergunta aí, perguntando se o problema de pós-cura também, né? Que a gente discutiu semana passada, inclusive. Fica à vontade aí com as perguntas, tá, gente? Não tem problema algum. O tema é o que está interessante para nós aí, para o público. Esse fluxo digital foi uma das coisas que mais mudou a minha vida ali no consultório. E uma coisa que é legal é que, assim, a contenção é uma coisa demorada para a gente fazer no consultório. Toma tempo. E se eu tenho que fazer 3 moldagens para fazer 3 contenções, toma vezes 3 o tempo que vai demorar. Agora, quando eu mando para um laboratório fazer digital, o que acontece? Eles imprimem uma vez, fazem 3 contenções, é muito mais rápido. Com isso, o preço que o laboratório me cobra é menos. Então, todo mundo hoje aqui nos Estados Unidos, não todo mundo, mas muita gente cobra um valor alto por contenção. Eu cobro baixo se eu vender em volume. Então, chega um profissional que viaja muito. Aqui nos Estados Unidos, muita gente viaja toda hora.
pessoa viaja direto. Olha, uma contenção é 200, eu consigo 2 para ti por 300 agora. Quer 3, eu consigo 3 por 370. Estou dando um chute aqui no preço, não sei exatamente, mas eu consigo reduzir o preço, por quê? Porque o meu custo de laboratório é bem menor com volume, e ao invés de aumentar a minha margem de lucro, eu facilito a vida do paciente. Todo mundo ganha. Ah, mas Léo, mas tu ganha menos, podia ganhar. Não interessa ganhar mais. Para mim não interessa ganhar mais. Eu não estou trabalhando para fazer mais. Entende? Eu não estou tendo que botar funcionário para trabalhar para fazer mais. Então, eu diminuo a minha margem de lucro, passo os savings, a economia para o paciente gosta, eu não tenho trabalho, o negócio fica melhor encaixado, o laboratório ganha, todo mundo ganha. Eu acho que esse é o grande negócio, é isso aí para mim. Todo mundo ganha. Tem gente aí na área, Léo. Tal de William Negreiros. O William Conhece chegou esse aí, cara? O William, eu fui para Boston aí ano passado, saí para almoçar com a Thaisa, com o Fabrício, e o William foi ficar estudando para a prova. Senhor William, estudou para a prova depois. Ô, William. Ô, Léo, vou aproveitar aqui, ó, o Rafael Sicosta, ele fez uma pergunta aqui, ó, eu acho que seria interessante. Ele perguntou se você pode falar mais sobre os aparelhos impressos. Claro. O que aconteceu foi o seguinte, o William, deu mancada, o lugar tava bom, a Thaisa tava lá, ó, tava bom, né, Thaisa, o almoço. O aparelho impresso é o seguinte, o que aconteceu com a pandemia, eu uso muito a American Orthodontics, é um aparelho de uma qualidade muito boa, tem vários aí que são bons, eu gosto da American Orthodontics. E eles fazem um bracket específico, assim, de safira, que a qualidade, a estética do bracket ela é impressionante. Só que é um material muito único, até onde eu sei, e durante a pandemia eles tiveram um processo com o produto. E estava difícil de fazer pedido. E apareceu uma empresa que estava começando a fazer brackets impressos cerâmicos, estéticos. E primeiro eles tinham um bracket que era um pouquinho opaco, então ele não era muito bonito. E aí depois eles passaram a ter um bracket translucente, que ele não é igual o da American Orthodontics, de qualidade estética, ele não é igual, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. E o que acontece? Os brackets estéticos, eles são caros. E eu preciso de estoque. Então, para eu ficar comprando estoque de bracket estético, primeiro, é um valor alto de investimento, porque eu não sei quantos pacientes vão começar o aparelho. E segundo, quando eles falam para mim, agora eu não tenho mais, eu preciso de um pré-molar, agora não tenho esse pré-molar, e agora como é que fica? Entende? Então, é um problema eu ter estoque, é um estoque caro, e se acabar um bracket específico, pronto, já era. Eu não tenho como botar com facilidade um outro bracket. Acabou um canino, não tem mais canino, Léo, e agora? Né? E apareceu essa outra empresa chamada Light Force, que é aí de Boston, aí da região de Boston, onde o Fábio tá. E essa empresa começou a fazer brackets impressos. Aí eu resolvi fazer um caso para testar. E é muito bom porque é colagem direta, então toma menos tempo de cadeira. E aí fiz um caso, aí fiz outro. Eu basicamente abandonei a compra de brackets estéticos. E hoje eu faço eles todos impressos 3D, não sou eu que faço, eles são mais caros do ponto de vista... Se a pessoa for parar para pensar só do financeiro, a pessoa não faz. Só que o que eu chamo de comprar tempo, é terceirização do trabalho, a gente compra tempo. Então, ao invés de eu ficar lá na cadeira, posicionando o bracket, porque o bracket estético, primeiro, ele é maior, ele é mais difícil de posicionar. Se tu posicionar errado, ele é mais caro, tu vai ter que reposicionar, custa bem mais dinheiro. Ao invés de perder meu tempo ali e fazer essas coisas todas, eu pago um pouquinho mais caro, economizo tempo na colagem. Teoricamente, como eles são eles não são, eles são, como é que chama? Personalizados. São personalizados. Então, assim, teoricamente, eles são feitos para a boca do Fábio, para a boca do Léo, para a boca do Leandro. Então, não é, eu vou comprar um, vou botar em quem eu quiser. Não, não é assim. Eles são feitos específicos por pessoa, porque a base dele é diferente. Então, ele tende a me salvar um pouco de tempo em algumas outras coisas. Tempo é dinheiro. Então, sim, financeiramente me custa mais, só que me traz outros benefícios. E aí, se quebrou um bracket específico, eu tenho reposição daquela específica. Eu não preciso ficar com problemas. Só para ver se a gente entendeu aí, o Rafa perguntou ali. Então, o bracket é impresso, ele também vem com uma guia de colagem de bracket também impressa, é isso? Correto. Tá certo. Uhum. Eu faço a colagem direta.
E assim, a colagem direta, quando eu faço, tem muitos casos que eu ainda faço, porque treinamento de funcionário aqui, o funcionário faz muita coisa, mas tem que treinar, né? Então, eu faço muita colagem direta. Quando eu faço na minha mão, olha, foram raros os brackets que quebraram, que soltaram. Raros, raros. Legal. Então, assim, é muito interessante, custa mais caro, só que eu vejo como comprando um pouco de tempo, né? Comprando um pouco do meu tempo de volta. E é uma coisa que eu fiz e eu não tenho interesse em parar tão cedo. Não tenho interesse em parar tão cedo. É uma coisa bem interessante. Não tem no Brasil ainda, acho. Outra coisa que eu faço aqui digital é bracket lingual, aparelho lingual. Eu faço o Embrace, que eu até tive Embrace, hoje eu já tirei, fiquei por ele com uns 2 anos. Quem faz é um outro amigo meu aí formado na UFSC, o André, André brasileiro. Weisheimer. André Weisheimer é um cara aí, ele que é um baita de um ortodontista. E ele faz casos sensacionais com o Embrace, também tudo no digital. Tudo no digital. A gente faz o escaneamento, manda para o Embrace posiciona os brackets digitalmente, manda para a gente os guias de colagem. A gente cola a colagem, é muito fácil, muito simples. Passa o fio, o negócio trabalha para ti. É um valorzinho maior que a gente investe para ter aquele tipo de aparelho? Sim, mas também é uma qualidade diferenciada. Né? Mas tem uma coisa que eu quero aproveitar do que tu está falando, Léo, o que eu acho que é importante para o pessoal brasileiro saber. Já vou meio que botar água, sal pro pessoal, né? Ficar com sede. Leonardo, vocês já perceberam que ele está dando dicas de gerenciamento do consultório. Ele está falando em comprar tempo. Então o Léo vai falar hoje para a gente também sobre alguma coisa que ele está preparando nessa área aí para o pessoal da ortodontia, sobre gerenciamento de consultório, gerenciamento de negócio, tá? Isso. O Leandro também vai fazer alguma coisa aí que o pessoal já está aqui perguntando aí, Leandro, sobre a questão do que é o Revalida USA, que é a próxima pergunta que tu vai fazer, né, Leandro? Exatamente, é porque nós temos o tempo aí contado, então nós não podemos deixar o nosso público na mão. Então, o pessoal está curioso para saber o que é o Revalida USA. Exatamente, eu acho que nós já poderíamos entrar nesse tema aí, para você falar o que é o Revalida USA. E tirar aí as dúvidas, e quem quiser perguntar, gente, fique à vontade, tá? Tá certo. O Revalida USA é um curso que eu comecei durante a pandemia. O meu consultório teve que fechar, eu não podia fazer nada aí durante... Clica no foguinho aí, gente. Clica no foguinho para chamar a galera. Foi durante a pandemia. Eu tinha um blog na época, que eu fazia algumas postagens. A intenção do blog era para fazer... para falar de tomografia, que era a minha área de expertise, era tomografia. Tenho muito artigo publicado de tomografia, eu gostava muito. Só que era difícil fazer toda hora uma postagem de tomografia. Eu também estava começando com o negócio de blog, internet, não sabia nada disso. Aí eu comecei a botar umas postagens lá para ver o que dava. Comecei a jogar lá umas postagens. Aí fiz uma tomografia. Aí eu resolvi fazer uma de revalidação de diploma e aquela postagem estourou. A postagem estourou. E o pessoal entrava em contato comigo para para ter dica. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tudo, né? Aí, passaram uns 2 anos do meu blog, quase 3 anos do meu blog ali, bateu a pandemia e eu resolvi fazer um curso. Né? Mas eu não tinha, basicamente, eu tinha um conhecimento, eu não tinha nada pronto. Aí eu fui eu peguei a lista de e-mail de todo mundo que entrou em contato comigo, contato no Facebook de todo mundo, e falei assim, tem interesse em fazer um curso, tal, você quer participar? Uma pessoa marcou uma consultoria comigo de 1 hora e uma outra pessoa comprou o curso. Eu não tinha nada. E ela sabia que eu não tinha nada. Eu falei para ela, eu não tenho nada. Isso aqui vai vir mais tarde. Você vai ganhar isso. Pode ter acesso comigo, pode falar comigo. O curso ele vai vir mais tarde. Quando? Não sei. Não sei quando vai vir. Mas ela foi a minha empolgação para começar o negócio. Foi a Michelle, mora aqui nos Estados Unidos. Ela foi a minha empolgação para começar o negócio. E aí, durante a pandemia, eu gravei um monte de aula, porque eu já fazia isso há muito tempo, eu já tinha tudo estruturado na cabeça, eu só tive que fazer os PowerPoints e colocar tudo em formato de aula. E aí, vendi a primeira turma, por menos de 2 meses, nós botamos 17 pessoas na primeira turma. Aí fiz a segunda turma, a terceira, hoje tem mais de 100 pessoas no curso. E expandi o número de aulas também. Comecei com 8 horas de aula, hoje eu tenho 25. Inclusive o William, que está aí mandando comentário,
ele está numa das aulas que a gente fala sobre caminhos alternativos, porque o William tem uma história muito legal de ter ido até Boston, trabalhou em Harvard, como pesquisador em Harvard, de uma maneira muito interessante. A Thaisa, que estava ali também, a nossa amiga comum, tem uma aula com ela também, que ela conta um pouquinho da experiência dela sendo professora na Tufts e a revalidação dela. Então, tem muita coisa para o pessoal que quer validar diploma, e hoje nós já temos 5 pessoas do curso que já foram aprovadas ou estão trabalhando aqui nos Estados Unidos. O Fábio é uma delas, né? Tem também a colega Lorena, que estava na semana passada. Tem pessoas que ainda estão quietas, que não estão falando nada porque tem pendências do Brasil para resolver, tem bastante ou nos Estados Unidos, então tem gente que passa, Léo, passando, por favor, não fala para ninguém ainda, que não sei quem não sabe, meu chefe não sabe ainda, então tem essa galera, mas já tem 5 que foram aprovados do curso. Fora isso, eu já tenho quase 10 que foram aprovados, que fizeram consultorias, porque às vezes as pessoas vêm com dúvidas específicas, eu falo assim, olha, ô João, seguinte, não é para te comprar o curso, porque tu já passou das etapas do curso. Tu tem que fazer a X, Y, Z. Vamos fazer uma consultoria, o curso custa $1.000, $990. A consultoria custa 150. Nessa consultoria eu te resolvo o problema, tá? Então, aí eu não vendo curso para essas pessoas, eu faço consultoria. Então, tem uma galera também que já passou, né? Já perdi as contas de quantos, que fizeram consultoria privada. Mas do curso em si, já foram 5 que foram aprovados. E eu acho que vai vir mais gente ainda, que o ciclo ainda não terminou. A Letícia aí vai ter uma consultoria aí em dezembro. Parênteses. Já estou de olho aqui nas perguntas que estão surgindo. Amanda, só essa pergunta que tu fez aí, Amanda, essa Fábio, pergunta que a Amanda... Desculpa, fala. Queria só agradecer a presença do nosso vice-presidente aí, o Fred Cocol, tá aí, ó. Obrigado. Legal, isso aí. Amanda, canal do YouTube Revalida USA. Tem todas as respostas que vocês possam imaginar aqui. Tem muito conteúdo gratuito lá. Sigam ele no YouTube. Bota o sininho. É ou não é, Leonardo? Isso aí. Então, assim, você precisa passar anos a mais para estudar para revalidar nos Estados Unidos? Depende, Amanda. Depende do que tu quer, qual que é a especialidade, se tu já é formada ou não. Entendeu? Então tem uma série de fatores. O Leonardo está à disposição, mas eu só estou querendo que tu ganhe teu tempo também, ganhe conhecimento. Assina o YouTube dele, veja os vídeos, bota lá no 2 vezes, não tem problema, bota 2 vezes, acelerado. Economiza o teu tempo também, vai lá, tem um monte de informação gratuita. Eu antes de fazer o curso com o Léo, eu era para ter feito uma consultoria, mas acabei fazendo o curso e valeu a pena demais o curso. Porque as dicas mais importantes que o Léo ensina lá no curso e que algumas delas também tem lá nos vídeos foram exatamente as coisas que mais me fizeram falta durante o processo meu de vinda para cá. Depois eu posso até compartilhar com vocês. Mas vale a pena, gente. Assina, segue ele lá no YouTube, tá? É isso aí. Tem mais de 100 vídeos no YouTube hoje gratuitos. Claro que o curso ele é extremamente organizado na ordem e tudo mais. No YouTube você vai lá, procura o que você quer, você acha. Mas tem muita coisa lá também gratuita. E a partir desse curso, eu criei uma rede de contatos muito legal no Brasil, muita gente interessante. Eu criei o American Experience, quando 4 colegas vieram aqui passar uma semana no meu consultório. Eles passaram uma semana visitando não só meu consultório, como fomos em 10 consultórios e tendo um pouco de vida aqui nos Estados Unidos. E aí, um desses amigos, o Luiz, ele se empolgou com o que eu tinha para falar no American Experience. E ele falou, Léo, isso daí praticamente ninguém fala disso no Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um curso lá no Brasil disso aí. Eu vou te convidar e tu vai lá para São Paulo dar um curso, vai ser de negócio, vai ser de business, não é de odontologia, é de business. Aí, por isso que eu falo bastante de business, de negócio. Eu fui mês passado, eu fui lá para São Paulo. Não, mês passado não, esse mês, foi dia 6. Eu fui dar um curso em São Paulo que foi um dia inteiro só de negócios no consultório. 100% negócio. Eu não falei de dente, a não ser que tivesse que botar alguma coisa relacionada a negócio. Fora isso, foi só negócio, como aumentar o lucro do consultório. Porque quer queira, quer não, todo mundo fala, profissional da saúde, não tem que trabalhar por dinheiro. Todo mundo trabalha por dinheiro, tá? Todo mundo trabalha por dinheiro. Não tem problema a gente fazer coisa gratuita, trabalho pro bono, que a gente chama aqui, eu faço bastante. Tem um monte de casos ali que eu não ganho absolutamente dinheiro nenhum. Tem casos que eu faço que eu sei que vai ser uma coisa que vai me custar um monte, não tô nem aí, eu faço bem barato, porque às vezes... Desculpa, Léo, o problema não é trabalhar por dinheiro, o problema é trabalhar só por dinheiro. Só por dinheiro, exatamente.
E muitas vezes as pessoas acabam, como dono do consultório, acaba se estressando demais, porque tem conta para pagar, tem coisa para comprar, é muita burocracia, e quer queira, quer não, o americano entende dessa questão de negócio. Eles são muito capitalistas. Então, eu aprendi, eu trouxe o coração brasileiro, pegando o negócio americano, eu dei uma misturada nisso daí. Para fazer O Sabrina, desculpa, Sabrina, é exatamente isso que eu Revalida USA. Além do curso, o Léo, ele vende consultoria e assessoria de como validar o diploma, em várias frentes, em vários tópicos. Vamos. E outra coisa também, Sabrina, ele não, se ele acha que não pode responder a tua pergunta ou não pode resolver o teu problema, ele vai te falar a verdade, tá? Eu nunca vi um cara tão objetivo na minha vida. Eu fiz perguntas para ele e disse assim, não, Fábio, não perde teu tempo com isso, não faz isso, faz aquilo, pode acreditar, tá? E o Revalida USA é isso, tá, Sabrina? Então, eu queria interromper um pouco, porque nosso tempo está quase esgotando aqui, e eu gostaria de ceder um tempo para o doutor Leonardo, para que ele também pudesse falar sobre a sua agenda de cursos aí nos Estados Unidos, se tem alguma coisa para o Brasil, mesmo que seja uma semana, um final de semana aqui em São Paulo, onde será possível isso. Então, você tem um tempo aí para falar sobre o sua agenda. Eu vou fazer, mas vou manter curto aqui, novamente objetivo e direto ao ponto. O curso está aberto, quem quiser entrar é só ir lá investir no curso, você entra de maneira imediata, tá? Se for no Revalida USA, tem um link lá do curso na bio, você vai lá e compra. A consultoria para agendar, você tem que mandar uma mensagem privada para mim no Instagram, no Revalida USA, pedindo para agendar a consultoria lá, que são $150 o valor da consultoria de 1 hora, ou que para quem está no Brasil, paga no Brasil R$840. Só tem vaga atualmente para janeiro. Faço só 2 consultorias por mês, apenas 2. Tá? E outubro já foi, novembro está cheia, dezembro está cheia. Letícia falou ali, foi uma das primeiras que marcou em dezembro. A primeira, são 2. E uma de janeiro já foi tomada também. Eu faço uma por mês. Tem que marcar. Léo, que dia que é? Não sei. Não sei, o pessoal paga e depois eu marco. Eu nunca abro agenda, dificilmente eu abro agenda para pessoa sem pagar, porque o que eu faço é basicamente encaixar onde tem espaço na minha agenda, que geralmente é uma sexta-feira. Mas se você falar assim, eu quero fazer domingo e tal, provavelmente eu vou dizer não. Você tem que esperar abrir minha agenda, que aí eu marco. Mas manda uma mensagem direto no Instagram. Eu botei a mensagem aí embaixo. É só seguir @Revalida USA. E a gente só consulta lá pelo chat com ele. São as duas coisas atualmente que eu faço com frequência. É o curso, o pessoal entra no curso, entra a qualquer hora, só pagar. Quando entra no curso, participa também no meu grupo de Telegram, pode tirar dúvida comigo. Tá? Léo, qual a diferença da consultoria e do curso? Na consultoria, de 1 hora, é 1 hora. Eu sempre falo com você por 1 hora. No curso tem mais de 20 horas, que são mais de 25 horas de curso lá para você sentar e aprender. E se tiver dúvida pontual, você manda uma mensagem para mim, tá no grupo Telegram, eu respondo sem problema nenhum. Só que eu não vou sentar com você para fazer um call de 1 hora. Importantíssimo, é revalida.usa, perdão, é revalida.usa. Revalida.usa, Você acha que deveria vender a consultoria, assessoria de como revalidar o diploma? Depende da sua situação. Tem pessoas que eu falo, compra o curso direto que é melhor, nem gasta dinheiro com a consultoria. Tem pessoas que eu falo, não compra o curso não, faz só a consultoria. E tem pessoas que na consultoria eu falo, elas perguntam, Léo, quando é que a gente pode fazer a próxima? Assim, não faz, compra o curso porque tu vai ficar gastando muito dinheiro com consultoria, tem muita coisa para aprender, pega o curso e tu resolve. Então depende muito da situação. Manda uma mensagem, uma breve descrição do que você está procurando e eu te guio para o caminho melhor. Né? Fantástico. Obrigado pelo espaço, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu só queria dizer uma coisa. A doutora ali que perguntou sobre... fez uma pergunta ali. Ela disse, estou formada há 30 anos, tenho 3 especialidades. É um pouco parecido comigo. Eu tinha 25 anos de formado, eu tinha mestrado, doutorado e pós-doutorado. E aí, as dicas que eu tive com o Léo aqui no Revalida USA foram muito importantes, porque eu não sabia como preparar o meu currículo para cá. Eu não sabia como preparar uma cover letter, que é uma carta de apresentação, tá? E também alguns outros detalhes
de documentação, visto, algumas coisas. Ele não é especialista em visto, mas ele tem também bons contatos de pessoas que são especialistas em visto, que podem ajudar com orientação jurídica. Então, eventualmente, ele faz lives com pessoal, com advogados, com gente envolvida Isso, com isso, né, Léo? Então, isso. assim, tem toda uma rede aí de contatos que ele pode passar aí para você e que pode te ajudar. Mas, Uhum. assim, além do Revalida USA, eu queria deixar isso para o pessoal lembrar que o Léo também vai lançar em breve um produto bem interessante para essa parte de administração de consultório. Se Deus quiser, em breve. E também, assim, o pessoal tem vindo me perguntar como é que eu faço para revalidar, como é que eu faço. Não, eu estou dizendo para todo mundo, fale com o Léo Queires, Revalida USA. Agora, se você quiser falar especificamente sobre aprender inglês, aí tu pode, de repente, vir falar comigo, porque eu tô para lançar alguma coisa também sobre isso, específico para dentistas, para melhorarem aí ou aprenderem alguma coisa sobre inglês, para odontologia. E também vamos em breve lançar alguma Serve para coisa técnico também? online sobre odontologia também, claro, para odontologia, não é só para dentista, não, para técnico também. E também em breve a gente vai lançar alguma coisa de odontologia digital na área de consultoria, tá? Porque às vezes surge muita dúvida do pessoal o que que é melhor adquirir, ou qual que é o melhor caminho para digitalizar a sua clínica, né? Ou então qual que é o caminho que tem que tomar e tal. Então a gente vai lançar em breve alguma coisa também nesse sentido. Até porque agora tu tá num baita centro, né, de odontologia digital. Uhum. Tem acesso a tudo aí com mais facilidade, tem um conhecimento fora de série, né, Fábio? Sim. Na Muito, verdade, muito. assim, eu tô muito feliz, ô, Léo, de estar com pessoas assim, a minha colega, minha amiga Thaisa Bordim, e tantos outros que têm tanta experiência no digital, né? E estou aqui com eles. E uma coisa assim que foi impressionante perceber foi o seguinte: qual é que é o grande diferencial dos Estados Unidos? Eu acho que são três. Primeiro, realmente dá oportunidades, Uhum, né? E essas oportunidades que eles dão aqui passam por uma estrutura que eles têm, uma uhum, estrutura de investimento. Então, por exemplo, tem tudo de ponta: material de ponta, aparelhos de ponta, tecnologia de ponta. Isso é um tem. aspecto. Segundo, todo mundo quer vir para cá, mas aqui não tem 13º, não tem férias de 30 dias, não tem estabilidade funcional, não tem nada. Engraçado, né? Isso aí Então trabalham que nem um louco, mas todo mundo tá aqui. As pessoas me perguntam: tu tá feliz? Tô feliz, realizei um dos meus maiores sonhos. exatamente. Mas Não. consome o dia inteiro. Corre. Todo mundo diz assim: no Brasil todo mundo começa às 6, 7 ou 8 da manhã, né? Aqui a Uhum. gente começa às 9 da manhã, mas a gente para às 7 da noite. E o almoço é curtinho, entendeu? E o intervalo no meio da tarde é curtinho É, também. A Ô, Letícia Fábio, Cavalari vai ter isso. sim, curso de inglês direcionado para odonto. Pode ter certeza, tá? Em breve a gente vai lançar, tá? E você, o doutor Fábio, já tem algum link, uma página já direcionando para esse assunto específico ou O que eu você vou dizer é o ainda vai. seguinte: como eu tô com o meu perfil agora do Instagram aqui nos Estados Unidos, eles me disponibilizaram para assinar conteúdo. Então todo mundo que me segue no Instagram, no @drfabioandretti, pode assinar para seguir os meus conteúdos e daí tu vai pagar um valorzinho ínfimo por mês e vai receber dica. Eu vou começar com isso. Então, agora o Instagram faz isso no perfil profissional, né? Tu pode Hum, assinar conteúdo, tá, Léo? não sabia Então, disso. sim, aham. Aí tu lança para quem assina só, e só essas pessoas que assinam e te pagam um valor X por mês têm acesso a Uhum. esse conteúdo. Então, quem quiser pode ir no @drfabioandretti, fica ligado, né, nas stories, que logo eu vou colocar isso também aí à disposição do pessoal. E em breve, né, doutora Thaisa Bordim? Vai vir coisa aí de odontologia Tá sendo digital, né, coisa doutora aí. Thaisa Bordim? Né, doutora Thaisa Bordim? Fábio, eu só achei engraçado quando tu falou aqui, não tem férias, não tem 13º, não tem. E é verdade, e ainda E assim todo mundo todo quer mundo vir quer para vir pra cá. cá. É, é. Eu dei risada porque Aqui não tem é justiça muita realidade. eleitoral, aqui É não tem muita justiça do realidade. trabalho, mas deixa pra lá, não quero entrar nesse assunto. Interessante, interessante. Para a O gente pessoal ainda vem. ir caminhando para os finalmente aqui, a gente sempre pergunta ao nosso convidado se você tem algum curso que você indica e Curso que eu também, indico. e Tem. também
já completando a pergunta, se você tem alguma pessoa que você gostaria de ver com a gente aqui no programa. Curso que eu indico, vou indicar primeiro do Fábio aí, que eu estou sabendo agora que ele vai abrir o curso em breve. Mas olha, um curso que eu fui que foi sensacional, foi uma inspiração para mim e foi um curso de um brasileiro, é o curso do Christian Coachman, Digital Smile Design. Cara, aquele curso, o cara é muito bom. O cara é muito bom. Tá? Não é só o aprendizado que ele passa, é o curso inteiro, tudo em volta, todo o sistema que ele tem, tudo. E ele tem muita coisa que ele falou que não tem aplicação no meu consultório, porque eu não faço nada de prótese, sou só ortodontia. Tem coisa que eu consigo puxar da prótese, trazer para cá, porque é similar e tal. Tem coisa que eu consigo fazer modificação e botar no meu consultório, fiz muito disso. Agora, a parte que ele fala de emotional dentistry é demais. É uma coisa que, assim, eu nunca vi. Quem trabalha com prótese tem que fazer aquele curso, tem que fazer. Deixa eu pedir ali para escrever o nome. Vou escrever Christian Coachman. É um curso sensacional que eu acho que vale a pena todo mundo fazer. Eu vou aproveitar aqui para agradecer também a presença do nosso presidente que está aí, doutor Henrique. Muito obrigado pela presença, doutor. Botou ali, pegou. Ó, a Thaisa conheceu o Christian agora recente, né? Que ela foi dar um curso onde o Christian estava dando também, acho que no Texas, né? Isso. E é um curso muito legal. E uma pessoa para indicar, eu vou puxar aqui para o nosso lado de quem já me ajudou, quem ajuda o Fábio e quem trabalha bastante com essa parte aí digital. Vou convidar a doutora Thaisa aí, não sei se ela já participou ou não. O próximo nome é a doutora Thaisa. Boa! Tá na hora da Thaisa. A Thaisa já participou comigo numa live, mas não participou com o Leandro Gamboge. Thaisa está intimada com o Leandro Gamboge no Café com o Gamboge. Aliás, a Thaisa não pode dizer não porque ela adora café, tá? Então ela tá convidada. Que bom, coisa boa. Olha, sensacional. Já tá a minha recomendação da próxima live aí. Muito bom, muito obrigado. Também foi na Tups há alguns anos aí. Valeu, eu concordo com a tua indicação, Léo. O Christian, ele tem, não é só o DSD, não é um negócio de planejamento de sorriso. O que ele fala muito sobre como cativar o paciente, como fidelizar o paciente, como preparar e motivar a tua equipe. É um monte de coisa legal que tem lá, bem legal mesmo. Ele é muito bom. E assim, o fato de ele ser um brasileiro que está nessa posição de mudar a odontologia de algumas formas, como brasileiro, também tenho muito orgulho disso e valorizo bastante. Você está falando isso aí, realmente acho que é quase que unânime isso aí, né? Todo mundo elogia muito. Eu tenho também bastante contato com o Ângelo Rafa, que hoje está com eles lá. E eu vou te falar que tem muita gente boa na odontologia digital e que a gente ainda precisa de estar colocando aqui, né, o Dr. Fábio? Inclusive, eu queria deixar aqui já uma dica para os próximos programas. Nós estamos com 2 grandes nomes da prótese, que é o Alan Domingos, que é um monstro aí da prótese, né? Um técnico fantástico, novo. Ele está na equipe do Michael Apa, né? Em Nova York, não tá? Ele esteve lá. Tá. Hoje ele é professor do Matisse, né? Que é uma técnica fantástica. Eu tive o prazer da técnica Matisse. Conhecê-lo, né? Pessoalmente, fiz o curso. Realmente vale muito a pena. Então, ele já é um convidado nosso. Nós estamos acertando os dias aí, se vai ser na próxima quarta ou na outra. E também tive o prazer de conhecer o Léo Bocabella, que estava junto lá, fazendo o curso do Matisse, que também é outro cara fantástico, com conhecimento assim, absurdo, e que também já aceitou o nosso convite. Estamos já acertando as datas e provavelmente a gente deve lançar aí para a próxima semana também. A Thaisa já disse sim, tá? E, Léo, tu tá intimado para voltar a Boston. E agora tu tens uma desculpa a mais. O velhinho aqui que vos fala, tá? Visitar todo mundo aí. Não, ano que vem eu vou para Boston, tá? Eu só não sei a data ainda, mas é muito provável que eu vá para Boston no final de semana. Aí todo mundo se conversa aí. Show de bola. Fechou, pessoal?
Então eu vou encerrando aqui. Você tem mais alguma coisa, algum recado? O Fábio tá. Não, não. Eu tô muito feliz mesmo por ti, Léo. Todo o sucesso que tu tá colhendo tu é merecedor, cara, pela tua honestidade, pelo teu pioneirismo, pela tua coragem de usar o teu tempo, cara. Tu merece tudo de bom, porque tu podia estar tranquilo ganhando só o teu dinheiro, mas não, tu ainda tira o teu tempo, mesmo sem ganhar, às vezes, fazendo o melhor que tu pode, tu só não se prejudica, é óbvio, que é uma lição e um Claro. aprendizado também para todo mundo, né? Uhum. Para ajudar. Eu sou testemunha disso, tá? Eu sou muito grato a ti, tu sabes isso. E eu também vou gravar, fiz questão de dizer para ele, vou também gravar uma entrevista, vou deixar lá com um depoimento lá para ele no Revalida. Faço questão, porque vale muito a pena. Tudo que eu aprendi contigo eu levo e onde as pessoas me perguntam agora, tem muita gente me seguindo, graças a ti também. Eu digo, vai lá, vai encher o saco do Léo. Tá certo. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço aí, cara. E assim, uma vez uma história rapidinha que eu juro que vai ser rápido, tá, Leandro? Fábio, Tá sei joia? que Sem problema. vai ser rápido, mas aqui, uma vez eu já tinha ido na UNC e passou um tempo, já tinha voltado à UNC, eu mandei uma mensagem para o Silvio de agradecer ele pelo que ele tinha feito e tal. E ele falou assim, Leonardo, quem fez foi tu. Eu só fiz o contato lá. Quem fez foi tu. Quem tá de parabéns é tu, né? Então, assim, Fábio, quem fez foi tu ali, né? Quem tá de parabéns é tu. Eu O, só o, deu um pouquinho do caminho. Quem resolveu o problema foi tu. o presidente está aí, o Nakamá, o Henrique. Eu só queria É. dizer o seguinte, o Nakamá, agora eu estou feliz, porque finalmente eu gravei uma live com o Leandro e Leonardo. Tu acredita num negócio desse, seu Nakamá? Então, pessoal, Boa. antes de encerrar aqui, eu também queria fazer um jabá aqui. Eu quase não falo sobre o meu laboratório, né? Eu estou em Belo Horizonte, a gente faz um trabalho no Brasil, para vários estados dentro do Brasil, e atendemos também em vários países aí com os nossos saneamentos digitais. Então, a gente deixa também aí o nosso contato, o meu Instagram é Leandro Gamboge, e quem tiver interesse, só nos procurar aí, tá bom? Tu tá organizando um curso agora por esses dias, né? Quem que tu tá levando aí pra BH? Ah, sim, vai estar com a gente aqui o Matheus Bazejo. É um curso de fotografia, um cara fantástico. Maravilhoso o curso de fotografia dele. Isso, já tem gente até na espera, já infelizmente não temos mais vaga para esse ano, mas Sim. nós estamos programando trazer mais gente aqui. A gente tem tentado fazer um movimento em Belo Horizonte, né, com profissionais que a gente gosta. Trouxemos aqui também o argentino, que é fantástico, que deu o curso para a gente aqui, sobre técnica de O Maurício, é maquiagem. isso? O O Maurício? Mariano Maurício. Então, Isso. temos programação para trazer ele no ano que vem novamente. Fazendo um movimento aqui para fortalecer a nossa classe aqui também. Tá bom? É Então, importante. para encerrar, eu gostaria de agradecer o nosso presidente, né, da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, Henrique Nakamaki, que está aí presente. Muito obrigado pela presença. O nosso diretor científico, que também hoje foi entrevistado, o Dr. Fábio Andretti. Ao nosso convidado Leonardo, cara, foi um prazer te conhecer. Prazer, Desejo meu. assim, todo sucesso, um trabalho fantástico que você vem fazendo aí. E tenho certeza que cada dia você vai obter mais sucesso. E essa simplicidade sua encanta. Parabéns aí Obrigado. pela live fantástica que você nos proporcionou. Ao Dr. Fábio também, né, que vem com novidades, e sempre com novidades, né? Isso aí é fantástico, porque odontologia, isso é muito bom. E eu gostaria de agradecer também não poderia deixar, né, de agradecer ao Dr. Paulo Cano, que foi o idealizador disso tudo aí, da Sociedade Brasileira, dos programas, das divisões que ele fez, com conteúdo quase que diário aí. Então, muito obrigado, deixa aqui meu boa noite. Faça suas considerações finais, Léo, e depois Fábio, e aí encerramos o programa de hoje. É só agradecer a participação, é o primeiro que eu faço assim com uma sociedade, ainda mais ter o Fábio aí como amigo que me fez o convite, fico muito feliz com isso e acredito que vamos ter mais coisas acontecendo aí
esse networking que a gente está fazendo, dentista aqui nos Estados Unidos, com as conexões no Brasil, ajudando o brasileiro, seja com revalidação, seja arrumando emprego, seja conseguindo ser professor em faculdade, o que quer que seja. O objetivo é ajudar quem quer ser ajudado e quem consegue chegar mais em cima vai puxar os que estão mais embaixo para cima também, criar essa rede de pessoas que vão todos para frente, sem egoísmo, né? Sempre querendo ajudar um outro, sem querendo ser o melhor de todos. Todo mundo vai junto, todo mundo vai longe. É isso aí. Eu quero deixar uma Isso. mensagem também, depois que você Manda falar. bala. Vai lá. Fala, pode falar. Fala, Léo. Então, Leandro, eu queria agradecer o Fabinho Parnaíba, aí, que é um grande amigo também, que está aí presente. E gostaria de deixar uma mensagem, que meu pai falava muito isso, e nós falamos durante a live aqui sobre a questão da amizade, né? E meu pai falava uma frase que eu achava fantástica, né? Meu pai já faleceu, e ele falava que uma das únicas coisas que a gente leva com a gente é a amizade. Mesmo depois de morto, ela continua ajudando, né? Então, eu tenho meu pai como uma figura fantástica e, às vezes, abre portas. Eu chego em um lugar, falo de quem eu sou filho, né? E as portas abrem. Então, assim, isso é fantástico realmente. E no mundo da odontologia eu tenho uma amizade, cara, que é uma coisa assim que chega até a me emocionar, porque o que eu já consegui através dessas amizades e sem, assim, falo de coração, sem interesse. Às vezes o Fábio mesmo já foi uma pessoa que me ajudou tanto, né? Eu até escrevi um livro, um capítulo de um livro, por intermédio do Dr. Fábio aí, e de uma grande amiga também, né? Que é a Dani. Foi a Dani Arnes, né? Que foi Foi a Dani Age que te apresentou para mim, na verdade. Exatamente. Então, assim, e por aí vai. Então, muito obrigado aí, mais uma vez. E, Fábio, falava com você. É isso, gente. Falando em amigo, eu quero dizer para vocês uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com esse espírito aí, isso tudo que os meninos estão falando. Como é que eu realizei meu sonho aqui? Uma das grandes coisas que aconteceu. Eu estava trabalhando em Blumenau, na clínica da doutora Denise Schwantz, uma odontopediatra muito experiente, uma profissional brilhante. E um cara que se formou, amigo dela, que trabalhava conosco, um periodontista chamado Félix. E o Félix tinha uma amiga que tinha se formado com ele. E aí ele chegou para mim e disse assim: "Ô, doutor Fábio, tu me ajuda uma coisa, professor? Tem uma amiga minha que se formou comigo, a filha dela dá aula em Boston, nos Estados Unidos. E tal. Daí, quem era a filha dela? A Thaisa Bordim. Fiz amizade com a Thaisa. Estava escrevendo meu segundo livro. Convidei ela para escrever um capítulo, porque percebi que era o perfil dela, percebi que era importante para ela, percebi que ela gostaria, que seria possível para ela. Não porque seria só bom para mim, seria muito bom para ela também. Eu pensei também nisso. E ela foi lá e escreveu um capítulo maravilhoso sobre navegação guiada em implantodontia, que é um capítulo se não me engano, do meu segundo livro. E aí nos tornamos grandes amigos. E daí eu fiquei mais, eu comecei a aprender mais sobre essa possibilidade de estar aqui. E ela me deu muitas dicas preciosas e me aproximou do Léo, que eu já conhecia antes, mas eu não me lembrava mais dele. Aprendi tudo, muita coisa com o Léo aqui, que está aqui conosco nessa noite. E por conta disso eu pude realizar esse sonho. Então, assim, isso é muito verdade, gente, isso que o Leandro e o Leonardo falou. E obrigado, Thaís. E é recíproco, é verdadeiro. O melhor de tudo foi ganhar uma grande amiga, cara. E a Thaís é um show. E aí eu posso estar aqui hoje, né, podendo dizer isso para vocês e incentivar vocês a não desistirem dos sonhos, porque pode acontecer até de tu esquecer dos teus sonhos. Mas eu acredito que um dia Deus, de alguma maneira, vai te fazer lembrar e vai te ajudar a realizá-lo. Então foi o que aconteceu comigo e eu estou muito grato de estar aqui. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, é um início de uma nova etapa. Eu não me acho vencedor e nem merecedor de muita coisa. Eu acho apenas que eu talvez tenha completado uma maratona, vamos dizer assim. Mas, assim como alguém quando completa uma maratona, ele não quer completar apenas uma maratona na maioria das vezes, ele quer continuar treinando para outras maratonas, né? E espera se recuperar para continuar, né? De certa forma é o que a gente vem fazendo, treinando e procurando melhorar e cada vez
mais consciente das limitações e do que pode se aperfeiçoar, sem aquele sentimento de que é mais do que alguém ou do que é menos do que alguém, entendeu? Uhum. Consciente do teu valor, consciente do teu papel no lugar onde tu tá, entende? O Léo, ele sabe o valor que ele tem hoje como ortodontista na cidade que ele trabalha, o papel sério que ele desempenha, a pessoa que influencia a ortodontia na cidade dele. O Leandro sabe o papel dele entre os técnicos de prótese dentária no Brasil, que adotam as ferramentas e o modo de trabalho, o modelo de trabalho que ele tem ali em Belo Horizonte, entende? E de certa forma eu tento fazer isso. E uma coisa muito importante que eu acho também, não tente, não tente imitar a trajetória de alguém. Porque o Léo ele vai te ensinar maneiras de chegar num resultado. Mas não significa que você fazendo exatamente o que eu fiz ou o que o Léo fez, tu vai obter o mesmo resultado. Não quer dizer que teu resultado vai ser maior, vai ser maior ou menor, ou pior ou melhor. Vai ser apenas diferente. Então a história que tu tem para ti traçada é tua, é única. E ela é linda do jeito que ela é, entende? E a minha, por exemplo, eu podia fazer tudo que o Léo fez, eu jamais conseguiria fazer as coisas que o Léo fez, mesmo se eu gostasse de ortodontia. Porque a história que está traçada para mim é diferente. Então eu acho que a gente tem que ser. O Sobratieri me ensinou uma coisa: a gente não tem que ser melhor do que ninguém, a gente tem que ser melhor do que a gente mesmo todos os dias. E isso eu consegui botar na minha cabeça, sem virar também uma obsessão louca, né? Sem virar uma coisa. Porque tem vida além da odontologia, mas Uhum. eu acho que era isso que eu queria deixar assim como mensagem final, reforçando só o que vocês falam aí sobre amizade, e sobre companheirismo, e sobre isso tudo que vocês vivem no dia a dia aí de vocês. Eu estou muito grato. Obrigado, Leandro Gamboge, por continuar acreditando no projeto, continuar acreditando no Café com Gamboja. Eu sou testemunha do teu trabalho esse ano, como foi difícil para ti. Sim. Mas eu acho que o Leandro agora ele está numa outra fase. A fase do Leandro agora é ele montar uma equipe do Café com Gamboge para tocar live com ele. Entendeu, Exatamente. Leandro? É, ele Vamos pode lá. fazer uma equipe, né? Porque é um trabalho lindo que o Leandro faz. Ele já perdi as contas de quantas lives e quantas horas de conteúdo temos, entendeu? Então é muito bonito ver tudo isso. E muita gente, a gente teve um depoimento muito lindo no final do ano passado, Léo, para encerrar, de uma pessoa que disse assim: eu queria pedir um favor para vocês, não parem de fazer essas lives, que na época da pandemia eu fiquei tão ruim, tão depressivo, e a única coisa que me mantinha feliz era trabalhar tarde da noite e abrir e ver a live de vocês. E aquilo era uma coisa boa para mim, o técnico Uhum. agradeceu. Eu nunca vou esquecer disso. Eu também não. Então, e Léo também. Léo, não desista do que tu está fazendo, porque é inspiração para muita gente. É Obrigado, verdade. viu, gente? Vai ficar Valeu, gravada essa obrigado. live e em breve disponível no YouTube da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital também. E em breve a gente anuncia a próxima data do próximo Café com Gamboja aí com o Leandro. Tá bom, pessoal? Tá joia. Valeu, boa Boa noite. noite. Fiquem Boa com Até noite. Deus. mais. Até a Valeu, boa próxima. noite. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, tchau.